Olá a todos, meu nome é Fábio, sou técnico do COSEMES de Santa Catarina e vou apresentar nesse vídeo alguns dados avaliativos das APAES. Ficou acordado que o ano passado foi apresentado em Câmara Técnica um estudo para atualização de teto das APAES e foi utilizado a série histórica de um período curto. E geralmente quando se altera ou se muda o teto de algum prestador ou de algum procedimento, de algum grupo, costumeiramente se utiliza a série histórica de um ano, né, para pegar todos os períodos de 12 meses, né, que são períodos de férias, períodos também de bastante acesso de atendimento diante de locais que recebem muitos turistas, período de férias também que os prestadores deixam de atender alguma parte, né, dos atendimentos que corriqueiramente atendiam. Então, esse assunto ele não está sendo pautado em Câmara Técnica, para deixar bem claro, só está sendo trazido porque nós já temos trazido aqui para apresentação, para que todos os municípios e a paz tenham conhecimento, porque futuramente isso vai vir para a pauta para ser discutido, já que ficou acordado o ano passado dessa situação, que a gente teria que fechar um ano aí de série histórica para trazer dados mais coerentes, digamos, para essa avaliação. E todos sabem que a PAI ela não possui recursos que são, na verdade, programados na nossa programação assistencial do Estado ambulatorial, e o critério ele é mediante a produção apresentada. E, de igual forma, os municípios têm que ressarcir seus prestadores através da produção da qual é aprovada, né? E a gente sabe, toda vez que a gente toca no assunto de atualização, a gente tem da atualização que remete como critério série histórica, nós temos os entes que são, digamos aí, principais nessa consolidação da produção, que é FPO, tem que ter uma FPO muito bem programada, né? O orçamento físico, financeiro, os procedimentos que estão sendo aptos a serem faturados, tem toda essa questão do cadastro, profissionais, carga horária bem colocados, né? Bem alimentados, bem atualizados, para que não haja problema de glosa, né? Não haja problema de você apresentar uma produção e ser faturado outra, né? Porque daqui para frente o critério principal para alocação de recursos, seja ele critério federal ou critério estadual, como já é o próprio critério municipal, né, pagar por produção, no caso das APAES, que é um critério estadual também federal, esses temas que a gente acabou de tocar, né, cadastro, né, FPO, você ter o contrato certinho de tudo que ele está previsto para fazer, não pagar por nota fiscal, mas pagar por produção apresentada, né? Que você confira a produção e veja o que realmente está sendo executado. Ele é primordial para que o gestor não tenha nenhum complicador futuramente. Ou seja, explicar a tabela, que vai ser compartilhada no portal do COSEMES para que todos tenham conhecimento, né? A tabela ela consiste na coluna A, que é o teto atual, que ele está teto vigente, que é da deliberação 180 de 2019, que foi feita a última revisão de série histórica. Nós temos aqui a coluna B, que foi a última proposta apresentada em outubro de 2023, como eu falei para vocês, onde gerou esse impacto aqui, e essa série histórica que foi de fevereiro a julho. Não tinha um ano de série histórica para a gente contabilizar de fato ou justamente credibilizar que aquela produção realmente, ou aquela média de fato, ela pegou todos os períodos importantes, né, da produção de um prestador de serviço. Temos aqui a coluna E e D, que é a produção, a média de produção agora do ano de 2023, né, o apresentado e o aprovado, tem a diferença, a observação e a nova proposta, que é justamente pegar o D, que é o valor aprovado, e conferir com um A, que é o teto atual.
Então, o que está separado aqui? As APAES que apresentaram, até tem algumas unidades aqui, ó, ambulatorial, saúde mental, que não possui teto, que daí tem que ver junto à área técnica do Estado e também os municípios, se isso é realmente uma APAE ou não. Mas apresentam produção para os procedimentos que estão estabelecidos no plano, né, da pessoa com deficiência. Então, essas questões nós temos que ver, pode dar uma pequena, digamos, higienizada, digamos assim, nos dados que estão aqui colocados. Mas, ou seja, esses aqui em verde são os que não apresentaram problema de produção, ou seja, o valor apresentado ou aprovado foi o mesmo que o apresentado. Então, significa que não teve problema de FPO, não teve problema de cadastro, tudo que foi apresentado foi aprovado certinho. Então, para esses aqui que estão separados, né, e aqui a gente separou dessa forma, tá? O impacto financeiro que tinha sido apresentado da última vez e não foi aprovado, tinha sido de 54 mil a mais. Então, o teto era 271 mil dessas APAES e passou para 326 mil, daria um impacto a maior de 54. Com a nova série histórica, dá um impacto de 155.112. Então, aumentou o impacto positivo, né? Para essas APAES aqui, estão separadas também, o impacto que tinha dado na proposta passada seria 215 mil, e agora está dando 167 mil. Continua sendo um impacto positivo, também não houve problema de glosa de teto, né, mas diminuiu o impacto, não sei se pararam de produzir, né, houve algum problema, mas na teoria não tem problema técnico aqui de apresentação e aprovação de teto, mas diminuiu o impacto com relação ao teto atual. Essas outras APAES aqui, aí cada um depois vai ver, vai avaliar, porque nós vamos disponibilizar os períodos de produção, né, mês a mês. Então, essas APAES aqui, elas, o último estudo apresentou um déficit de 128 mil, né, tinha uma somatória de teto, isso para cada uma, né, não são todas aqui, existem aqui as que estão em verde, tiveram um impacto positivo, mas agora estão apresentando um impacto negativo, tá? Mas estou falando numa totalidade, então na última proposta apresentou um déficit de 128 mil e agora está apresentando 164, ou seja, aumentou o déficit. Não possuem problema de glosa de produção, diante dos dados oficiais do DataSUS, mas apresenta realmente aí um decréscimo, digamos assim, na produção, tanto apresentada quanto aprovada. Esses aqui também são unidades que não tiveram problema de faturamento, na teoria, né? Tinham um déficit de 240 mil apresentado lá em 2023, um estudo que não foi aprovado, e agora estão apresentando um déficit de 185 mil, ou seja, teve uma diminuição do impacto negativo. Então, isso é positivo. Significa que ou ajustaram alguma coisa na FPO ou na produção, que tinham lá na época algum problema de glosa por teto financeiro, né? E agora não apresentam mais. Então, essas aqui são realmente unidades que positivaram diante da situação apresentada lá em 2023. Aí agora entramos aqui nas unidades que têm problemas de glosa de produção. Vocês podem ver aqui, ó, que o valor aprovado e o apresentado, isso aqui é uma média mensal de produção, tá, gente? Então, possuem aí valores aí que tem que se ver, alguns valores significativos, outros não, né? Mas seria interessante dar uma observada, né? Então, esse aqui tinha um impacto financeiro de negativo lá na época de 2023 de 51 mil, passou para 71, aumentou o impacto negativo. Esse outro bloco de APAES aqui tinha um impacto de 62 mil negativo, passou para 27, ou seja, positivou, melhorou alguma coisa na apresentação da sua produção. Ou foi o período de série histórica que a gente aumentou para avaliar melhor, né?
Eram ali 6 meses, a gente aumentou para 12, mas comparado à produção que foi estratificada na época, a gente viu que realmente as glosas diminuíram bastante. Então, significa que alguma coisa foi feita em termos de cadastro ou em termos de FPO para que isso se regularizasse. Mas ainda precisa fazer essa regularidade aqui, né? Que daí a gente sabe que parte cabe ao prestador e parte cabe ao município, né? Os dois entes, eles são responsáveis aí pela alimentação do cadastro, pela FPO, né, fazer esse acordo do que eu recebo de teto aqui na PPI e o que também eu, município, tenho que colocar da minha contrapartida, que o financiamento do SUS, ele é tripartite, né, então tem que ter essa questão também do recurso aqui destinado municipal para fazer esses tipos de atendimento, e é onde na FPO eu devo orçar um pouco mais aí do que realmente o teto da PPI que está programado para o meu município. Essas APAES aqui possuíam um déficit não, uma apresentação, né, de impacto positivo de 48 mil na época, em 2023, e agora estão apresentando 39 mil, então diminuiu o impacto financeiro, o impacto positivo, né? Então, isso aqui tem que dar uma observação, porque piorou com relação ao cenário apresentado na última avaliação. E finalizando aqui, tem as últimas APAES aqui, que na época possuíam 31 mil de saldo positivo, e agora estão apresentando aqui 91, que é o impacto positivo, ou seja, esse aqui estava negativo, passou a ficar positivo, né? Esse aqui tinha 17 mil, passou de impacto positivo, passou para 21. Então, significa, ainda possuem glosas, por exemplo, ó, tem 337 reais e 57 centavos de média, né? Por média, digamos que isso aqui é mensal, uma média, que está glosando isso aqui, ou é algum problema, ou é cadastro, ou é algum procedimento que está sendo faturado que não está orçado na FPO, tem que dar uma olhada porque tem que estar zeradinho aqui, né? Mas, mesmo assim, diante desse problema que ainda vem apresentando alguma glosa, e ainda surtiu algum efeito que melhorou o cenário. Então, na temática geral, pessoal, esse estudo avaliativo das APAES, considerado como que foi apresentado lá em 2023, ele melhorou muito. Não calculei aqui em termos de percentuais, mas houve uma melhora significativa da questão da avaliação das APAES. Aqui tem um cenário geral, né? O resumo aqui de todas as APAES, né? O quanto que gerou de impacto, o quanto que era, né? O total de APAES, como eu falei, tem muitas APAES aqui que a gente tem que saber se realmente são APAES, porque estão sem teto, possuem produção significativa, né? Algumas, isso é uma APAE, Pai de São Francisco do Sul, não tem teto, mas tem produção. Então, nós temos que trazer isso para a Câmara Técnica para viabilizar teto para essas APAES que estão produzindo e são realmente APAES, mesmo que no cenário tenham umas que já estamos vendo aqui que realmente não estão apresentando a produção na média do teto, mas vamos ter que trazer uma hora ou outra essa questão à tona, porque a gente já deu prazo suficiente para que todos pudessem se regularizar, digamos assim, né? E tem outras questões aqui que a gente tem que ver se realmente são APAES, né? Que a gente sabe que não estão aqui, não possuem teto, né? Mas nós não sabemos se realmente são APAES, e aí temos que dar uma olhada para ver se realmente escola especial, alguma coisa aqui que tenha, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo que eu estava vendo, né? Aqui, né? Ambulatório de saúde mental, é uma APAE, não é? Mas aí junto à área técnica do Estado e com os municípios a gente filtra isso aí. Só mudando aqui, pessoal, aqui tem o material que vai ser disponível, vai ser essa planilha avaliativa. Aqui tem a planilha com a produção de todas as APAES que estão naquele estudo. Se tiver alguma APAE que não está naquele estudo, peço para que o município se manifeste por e-mail, encaminhando para o meu e-mail fabio@rosemssc.org.br, né? Ó, eu tenho uma APAE aqui, manda o CNES, né? E não saiu naquele estudo, para eu dar uma avaliada para ver se realmente ficou de fora alguma PAI dessa avaliação. Mas aí aqui tem todos os meses do valor apresentado, né, o valor aprovado, para que vocês possam acompanhar, e aqui o valor aprovado
versus o apresentado e os meses, né, onde houve essa glosa de produção, digamos assim, para que vocês saibam qual é o mês, abrir lá o sistema, ver o porquê que foi glosado, olhar o relatório de crítica, tudo isso é bastante interessante. E um outro arquivo que vai ser disponibilizado é que nós temos aqui também todos os procedimentos que estão contemplados no plano da pessoa com deficiência, né? O que apresentou um total aqui de 2.017 procedimentos e um total de 4.300 procedimentos que também foram apresentados nas APAES que não estão contemplados no plano, mas esses procedimentos foram considerados nesse estudo, né? A gente entende que a produção, quando você com, tem um critério de avaliação de produção de um prestador, o teto é lidado ou é definido para esse prestador pela série histórica, eu tenho que conferir tudo que ele produz na prática, né? Embora seja uma produção aqui de 4.000 para 2, de 4.000 procedimentos para 2.017 procedimentos, digamos assim, para o ano de 2023, está contabilizado dentro do estudo das APAES. Então é isso aí, pessoal. O estudo está aqui. A gente vai tentar, né, futuramente trazer esse assunto para ser discutido, porque nós temos que também dar atenção às APAES que estão melhorando a sua produtividade, né, também a essas APAES que estão produzindo e não têm teto. Esse estudo avaliativo, no total, ele dá um impacto financeiro que ele é sustentável pelo teto hoje, né? Daria para atualizar o teto perfeitamente, em detrimento desses que vão diminuir, desses que vão aumentar, né? E daria aí um impacto, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, no total, de poucos a se complementar, ó, daria um impacto aqui, se eu pegar o teto hoje, que é um total de 2.874, e o 2.879, que está sendo apresentado de média de produção, daria um impacto de 5.168. Então, seria viável atualizar, não teria problema de injetar muito mais dinheiro. Na verdade, seria um condicionante positivo se a gente tivesse um outro critério para programação, número de pacientes calculado pelo custo médio da APAE, o que já se conjecturou em outras oportunidades. Mas, diante dessa questão de série histórica, hoje estaria viável para atualização do teto, mediante que houve uma melhora significativa do que foi apresentado o ano passado. Tá? Então, desde já eu me coloco à disposição, aqueles que tiverem alguma dúvida, os contatos e todo o material vai estar disponível daqui a pouco no portal do COSEMS, e mediante nossos apoiadores também no Estado, a gente está à disposição para que a gente consiga aí elucidar alguma dúvida com relação ao material que está sendo disponibilizado.